Olá, olá a todos e todas que estão chegando aqui na TV 247 para mais um Revolução Molecular neste mês de dezembro. Hoje com uma programação, na verdade, nesse mês de dezembro e comecinho de janeiro, a nossa programação está um pouquinho diferente. Vocês estão vendo essa entrevista, ela já foi gravada, então a gente não pode interagir diretamente com vocês, mas vocês podem deixar sempre um comentário aí para que a gente possa acessar. E a gente está gravando antecipadamente, porque estamos num período de recesso aí, eu e Mônica, não é isso, Mônica? Não sei se a Mônica travou, acho que deu uma travadinha. Parece. Parece que travou, né? Travou ainda com um porte assim digno, né? De uma senhora assim, digna. Mônica, você está travada. Eu vou tirar. Numa boa expressão. Uma boa pose. Vamos ver se ela volta aqui daqui a pouquinho. Gente, é sempre assim. É com emoção, né? Você começa a gravação, estava tudo normal até agora. Se não tiver nada errado, não funciona, né? Exatamente, exatamente. Ó, ela vai voltar já já. Lúcio, como você tá? Você tá bem? Tudo bem? Faz tempo que você não vem aqui. Faz um bom tempo. Tá tudo bem, dentro do possível, né? Muito contente de poder estar com vocês novamente, Valéria, Mônica, o pessoal do 247 também. Tá tudo legal. Né? Maravilha! E venha mais vezes, Lúcio, para que a gente possa trocar mais. Lembrando que o Lúcio tem o portal Fio do Tempo, né? Ele é o criador do portal Fio do Tempo, que você pode seguir. Eu vou deixar o link na descrição aqui do vídeo, mas todo mundo conhece. Portal Fio do Tempo, acompanha que ele está com vídeos excelentes. Aliás, a gente já viu alguns aqui muito legais, com criação com o IA, que o Lúcio fez maravilhosamente. E a gente vai falar também sobre esses vídeos. Eu espero que Mônica volte. Tá bem na hora de começar. Lúcio, conta um pouco para a gente queria falar um pouco sobre algumas questões, alguns temas da obra do Byung-Chul Han, né, que é um filósofo. Se você pudesse falar um pouquinho sobre ele, a gente já falou um pouco sobre ele aqui, mas falar um pouco sobre ele e falar um pouco também dos trabalhos que você tem feito nesse seu percurso aí, tanto como professor, quanto no portal Fio do Tempo. Você contar para a gente? Claro, o portal é um canal que eu criei há aproximadamente, tem mais de 4 anos, já foi em março de 2021. Foi um núcleo de resistência, né? Eu já tinha um tempo para colocar em streaming ideias, estudos, pesquisas, né? Para quem não me conhece, eu sou professor também, sou servidor público. Eu tenho mais de uma formação, né? Eu atuo tanto na área da psicologia, sou psicanalista, professor, inclusive, né? Mas clínico. Na área da filosofia, também sou jornalista, mas na área da filosofia, com todo o percurso acadêmico, eu queria, era um desejo, colocar isso em streaming, poder compartilhar, botar num lugar aberto, pesquisas, ideias, vídeos e tal. E o portal Fio do Tempo foi esse lugar que eu criei, ele está lá até hoje. Tem, inclusive, material dele feito, eu estou chamando aqui material, vídeos, passou aqui no 247 ao vivo, né? A primeira série que eu fiz para explicar o meu ponto de vista sobre um golpe, né? Um golpe brando, né? Que aconteceu aqui
a partir de 2012 para 2013, mais ou menos, que chama-se Arquitetura do Caos, né? É antigo, eu publiquei o livro, inclusive, essa expressão ela vai encontrar eco no Engenheiro do Caos depois, né? Mas passou aqui no 247. E o portal Fim do Tempo é esse lugar que eu coloco os meus estudos, meus vídeos, minhas ideias. É um lugar aberto, né? Assim, qualquer um pode ir lá assistir, né? E vocês já estiveram lá, inclusive, né, como convidadas, né? Uma live, né? Que uma só a gente tem que fazer mais. Tem que fazer mais. Ó, Mônica voltou. Peraí que eu vou abrir o áudio da Mônica aqui. Ah, abriu. Foi, Mônica. Ô, gente, olha, pico de luz aqui, hein? Então, se eu sumir de novo, já sabe. Voltei. Muito feliz de estar recebendo o Lúcio de novo. Aprecio muito o trabalho no Portal Fim do Tempo. Eu acho que vale a pena, é muito interessante o trabalho, muito bem feito. Acho que tem informações super importantes e atuais. Obrigada, Lúcio. Nada, eu que agradeço vocês. Só completar uma coisa, você estava voltando, rapidinho, que a Valéria perguntou sobre o Han. O Byung-Chul Han, um filósofo coreano, né, que eu admiro muito, eu acho ele um pensador extremamente atual, ele vive de acordo com o que ele pensa, né, com o que ele fala também, isso é muito importante, né? Não faz personagem assim, né? Ele tem uma vida. Eu tentei até contato com ele aí um tempo, para ver se conseguia fazer uma interlocução que eu tenho com outros autores de fora. Ele é muito recluso. E ele tem toda uma pesquisa, um estudo, né, uma atuação nesse momento que a gente vive intensamente, mas que ele é construído com o advento da cibernética, né? Da ciência da computação que criou a internet, nesse alinhamento com a psicologia, né, que aí criou essas agências de modelagem comportamental, a importância das plataformas estarem perfilizando as pessoas, né, com os algoritmos, toda essa loucura, digamos assim, de ruído de comunicação em rede, que é o mundo da internet. Não tem como voltar atrás, eu nem acho que isso seja um problema. O problema é a gente entender isso e saber transitar, né? Então o Han, ele é o grande autor que eu acho, né? Não é só de agora, que consegue pensar isso, articular isso com outros autores também e compartilhar isso numa linguagem aberta, que isso é muito importante, né? Que não seja hermético, né? Não adianta, né? A pessoa ter grandes sacadas e ficar para um grupo, para um nicho restrito, né? As sacadas que ela tem. Eu penso assim. Então, eu acho muito interessante, porque o Byung-Chul Han, nós temos 1 ano de diferença de idade, né? E ele também foi muito influenciado, como eu também fui, né, pelo Guattari, pelo Foucault, pelo Deleuze, por toda essa questão, né, principalmente, né, dessa mudança da sociedade disciplinar, né, que o Foucault, Guattari e Deleuze fazem um trabalho exaustivo, né, do tipo de controle social e que seria a partir da Revolução Industrial. Se eu estiver errada, Lúcio, você me corrija. E que, então, seria agora uma revolução cibernética, né? A revolução da informática, né? Que ele fala até da infocracia, né? E que, então, ele explica essa mudança que ele viu na Coreia do Sul, né? Quando ele foi para a Alemanha, ele não estava acontecendo ainda na Alemanha, e no futuro, depois, ele viu como foi globalizando essa situação produzida por esses novos meios de comunicação de massa. Então, né, Lúcio, eu acho super importante, se você puder falar um pouco sobre como é que ele classifica determinadas características da nossas sociedades, né, como é que elas mudaram, e também, como nós somos psicólogos, né, também ele faz uma associação a uma série de sintomas, né, atuais, como depressão, como ansiedade, síndrome do pânico, né, uma série de sintomas que surgiram também a partir dessa nova maneira de viver, porque eu acho que esses autores todos se preocupam bastante como que a gente passou a ter que viver de uma maneira diferente. Como é que são os novos modos de vida? E qual
a afetação, né? Como isso nos afeta como seres humanos e como afeta também o próprio planeta, né? Então, vamos lá. É muita coisa, e é bom que seja muita coisa mesmo. Eu acho importante pontuar um diferencial nas observações que o Byung-Chul Han faz sobre essa era da era digital, né? Essa era da internet de alta velocidade e tal, que é o advento desse aparelhinho aqui. Ele, inclusive, está tocando, perdão, deixa eu tirar o som dele, que é o smartphone de toque. O Byung-Chul Han ele vai fazer uma marcação muito importante, né? Porque ele vai dizer, isso aqui vai marcar um momento crucial nessa revolução que é a internet, como é uma revolução da comunicação, da velocidade, volume e velocidade, né? Não só velocidade, né? Ele vai dizer por quê? Porque as pessoas elas passam a ganhar uma terceira mão, né? A gente vê nos bares, nos metrôs e tal, as pessoas agarradas com seus celulares, eles são multifunções, os smartphones, armazenam dados, salva senha, não sei o que, blá, 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 e a pessoa ela pode ficar conectada o tempo todo, né? As pessoas que têm conta em plataforma, elas ficam ali o tempo todo conectadas. E isso muda, vai mudar muito. A Mônica apontou agora a questão psicológica. Como que o nosso mental, vamos dizer assim, vou usar essa expressão desse modo, né? Como que o nosso psiquismo, como que a nossa psique, ela passa a dinâmica dela de interação com o mundo, com esse tipo de comunicação veloz e essa avalanche de linguagem, que é caracterizada não só por esse aparelho, mas pela internet, que também esse aparelho faz parte desse momento. E o Byung-Chul Han ele estuda isso, né? E vai apontar isso que a gente está falando aqui. Ele propõe essa ideia de infocracia, né? Uma democracia que ela não tem mais o espaço do diálogo e da lentidão, né? E de um vazio que tinha antes dessa intensidade toda dessas linguagens, dessas multimídias chegando, né? Quando ele fala em infocracia, ele vai dizer exatamente o quê, né? É um espaço em que, de um certo modo, a verdade ela perde esse espaço, pelo menos aparentemente, né? Porque o algoritmo está interessado em outra coisa, ele não tem compromisso com o verdadeiro, né? Quando as plataformas elas vão pegar as nossas inclinações, quando elas vão pegar aonde a gente clica, né, os nossos gostos, elas estão interessadas nisso para saber os nossos gostos, para nos oferecer mais vídeos, propaganda em cima e aglomeração, engajamento, né? Então, uma outra dinâmica, né? E aí, gente, para devolver a palavra, né, para vocês, entra a questão de cansaço, entra a questão de esse imperativo, né, de um isolamento, né? A gente alinha isso com o neoliberalismo, né? As pessoas cada vez mais induzidas através de uma persuasão muito específica, né? Elas são exortadas a crer, a viver que, olha, você pode sim dispor do teu tempo, você pode fazer por você mesmo, né? Você pode ser o melhor, seja só você pode, no caso a uberização, estava conversando antes aqui, não é uma crítica ao trabalho que eu estou fazendo, nunca faria isso, pelo contrário, eu sou trabalhador, mas essa lógica de que o tempo ele tem que ser administrado sempre para o mais e para a exploração, não havendo tempo para um descanso, não havendo tempo para um lazer, não havendo tempo que, vocês sabem que eu sou um usuário até avançado de tecnologia, para que a tecnologia possa fazer com que o trabalhador tenha mais tempo para ele, e não que ele perca espaço para a tecnologia, né? Que é o que a gente vê mais ou menos. Então o Han ele vai fazer essa crítica e vai dividir os tópicos, né, entre a psicopolítica, que é um sistema, né, de manipulação das mentes usando tecnologia. Ele escreveu aquele livro que eu acho muito interessante, né, Sociedade do Cansaço, que a gente vê hoje o esgotamento das pessoas com esse mundo da internet, né, com essa conexão, as pessoas não largam esse aparelho o tempo todo, né, em qualquer lugar, gente. Vão no metrô, vão nos bares, até em casa. Às vezes, numa mesa de almoço, mesa de jantar, você vai ver as pessoas estão assim, uma mandando figurinha para outra e tal. Isso aqui passou a ser um mediador, né? E num mundo sem mediação. Todo mundo acha que está vendo tudo e que é visto por todos. É o panóptico, né? O panóptico digital. É mais ou menos isso, né? Que esse filósofo coreano, radicado na Alemanha, estuda. E a gente teve uma diferença muito grande do tempo de trabalho. Então, é importante a gente falar dessa questão, porque antigamente se trabalhava 5 dias por semana, 8 horas, e você ia embora para casa,
o seu chefe não tinha seu telefone, não havia trabalho para fazer em casa. Então, uma das coisas que ele diz é que, de repente, você passa a trabalhar 7 dias por semana, 24 horas por dia. Você está sempre trabalhando. Uma outra questão também é o desempenho. Está sempre se cobrando, já que você está nessa perspectiva de que você passou para o indivíduo a responsabilidade de ser profissional e de ter um bom desempenho, então isso também cria uma cobrança nas pessoas excessivas de estar sempre produzindo mais, produzindo mais, produzindo mais. E um detalhe também que ele fala bastante nessa questão do toque, né, é que... Acho que ela deu uma travadinha, será? Não? Eu acho que só eu não travei. Seria isso? Não tem problema não, estamos juntos aqui, estou aguardando. Eu estou vendo aqui o contador, né? 16h10, então deixa eu ver se... Voltou, Valéria voltou. Ó, se acontecer de novo, você continua falando. Tranquilo. Eu assisti aquele aperta os cintos, o piloto sumiu. É mais ou menos isso. A Mônica está com pico de luz e eu estou com alguma questão na internet aqui. Eu só não sabia se eu continuava. A Mônica estava falando da questão da exploração. Pois é, isso é uma coisa muito sutil e, ao mesmo tempo, extremamente agressiva. Ué, como é que pode? O que eu quero dizer? Muito sutil por quê? O que ele vai dizer, que eu acho interessante, e que também não é, ele não descobre a pólvora, né? O grande lance do Han são as conexões que ele vai fazer com o pensamento. Que ele vai dizer o seguinte: você induzir a pessoa, você levar a pessoa a crer que essa total liberdade é maravilhosa, olha, não tenho tempo, eu sou livre, vou fazer aqui, eu não tenho patrão, né? Eu vou fazer o meu horário e tal. E você incute que a pessoa ela pode tudo, você pode e tal, ela vai se autoexplorar até o ponto que ela não vai aguentar. E quando ele fala isso, ele não está dizendo que não existe a exploração do trabalho, né? É aquele questão da técnica que eu falei, né? Vamos criticar, então, por exemplo, a crítica à inteligência artificial, porque ela vai pegar o trabalho, vai explorar o trabalho dos artesãos, né? Por exemplo, e vai mecanicizar, vai baratear a construção da inteligência e vai precarizar. Eu acho que esse salto é um salto rápido e equivocado, né? É mais ou menos como condenar a máquina a vapor, por exemplo, né? Não, Marx jamais faria isso, né? O avião, né? Isso aí daqui a pouco vai estar fazendo mal para as pessoas. E no que isso vai melhorar a qualidade de vida? É o grande problema do capitalismo, né? O problema é o capitalismo que explora as pessoas. Então, dentro dessa vertente com a internet, né, muitos de nós, inclusive eu chamamos de neoliberalismo, né, esse novo momento da era digital específico, essa exploração ela fica embutida numa aparência de liberdade, numa sensação que a pessoa ela pode dispor do seu ponto. Olha, ninguém manda em mim. Eu faço meu horário, mas eu tenho que trabalhar 14 horas por dia, de segunda a segunda. Entendeu? Porque as plataformas que vão fazer essa capitalização, né, elas vão pagar aquele tantinho, vão fazer, e você não tem garantia também. Imagina, você tá eu estou indo entregar uma parada que tá uma comida, eu estou indo lá pegar minha grana. Aí eu vou lá, aí eu vou levar a comida que um lugar que faz, né, que eu pego, que eu vou levar num lugar que a pessoa compra vai me pagar, né, para eu levar, eu vou ganhar esse tanto. E eu estou alugando uma bicicleta. Se eu caio, digamos, eu tomei, quebro 2 dedos na tela. O azar é o meu, você está entendendo? Mas assim, a minha liberdade, ela vai estar enganchada nesse risco, né, de que eu sou totalmente livre, de quanto mais... Estou dando um exemplo assim, bem radical, né, de eu machucar. Mas tem uma ilusão de que eu vou ficar rico assim, ou de que eu vou ganhar muito para a minha tranquilidade, para o meu bom lazer, para o meu descanso. Também assim, isso é uma ilusão, né? Eu acho que isso é uma ilusão. É uma construção realmente de uma ilusão e ela é uma questão de opressão de classe, vamos dizer, quer dizer, várias, por exemplo, essa uberização que a gente até usa como verbo, né? Uberização, que é uma empresa que primeiro trabalhou
ferrenhamente no auxílio aí como é que fala? Que as leis fossem como é que fala? Sabotadas, entendeu? Para poder trabalhar com essa idealização de uma liberdade que, na verdade, não acontece, porque você se torna escravo de si mesmo, né? Quer dizer, você tem que trabalhar muito, muito além do que realmente é possível. O corpo cansa, fica mal, entendeu? A gente adoece, com a ilusão dessa liberdade. E acho que as igrejas também, principalmente as igrejas neopentecostais, com essa teologia da prosperidade, ajudam a enfatizar isso também, essa ideia de que você é autossuficiente. Gente, você pega todo o ônus, quer dizer, você não tem plano de saúde, você não tem segurança, você não tem carteira assinada, você não tem nada disso em prol de uma pseudo-liberdade que não é real, né? Não é real. E tem a questão do controle também, né, Valéria? Mas a gente encaixa isso depois, que aí vai ficar um salto muito em cima, né? Do controle das pessoas, né? Para poder oferecer coisas e, através disso, desse conhecimento do caráter mais íntimo das pessoas, você poder ter um controle, né? Que esse que é o objetivo também. Isso tudo é construído com esse alinhamento com a tecnologia, com a psicologia, né? Eu estou pegando aqui o histórico das obras do Byung-Chul Han, né? Então, ele tem, em 2015, A Sociedade do Cansaço. Ele tem, em 2017, A Agonia do Eros. Eu queria falar um pouquinho sobre isso. E A Topologia da Violência, em 2017 também. E aí tem um outro que é Não Coisas, Reviravoltas do Mundo da Vida, que é 2022, e A Crise da Narração de 2023. Pelo menos é o que eu tenho aqui. Nessa questão do Eros... anterior, tá? A psicopolítica, salvo engano, é o primeiro. É o primeiro, anterior à Sociedade do Cansaço, né? E, por exemplo, nessa questão da agonia do Eros, olha, a Mônica, ela tá voltando, mas eu não sei ainda se ela voltou. Eu acho que ela... Dá um oi, Mônica! Não sei se ela tá travada. Ela voltou. Porque ela parecia travada. Gente, ó, tá um dia lindo aqui, mas uma ventania. Se eu sair de novo é porque faltou luz. Não tem Essa problema, é a nossa realidade. Infelizmente, poxa, Lúcia, desculpa, hein? Desculpa a comunidade, mas acontece. Estamos com jeitos. Eu também travei e o Lúcio ficou sozinho. Falei, se travar de novo, vai falando, Lúcio. Olha, eu fui. Nessa questão da agonia do Eros que ele coloca, né, ele fala dessa sociedade, quer dizer, que é narcisista, que é pautada, né, por essa imagem construída, né, através até da rede social. Ele diz que é uma focada naquele que é igual. E quando a gente vê as redes sociais no âmbito político, né, por exemplo, falando do Brasil, né, é sempre uma ideia de destruir, de eliminar aquele que é diferente de mim. Né? Então, se você pudesse falar um pouco desse aspecto, porque ele, inclusive, coloca, né, a transcendência e singularidade do outro desaparecem. E isso destrói a experiência erótica e a capacidade de se libertar para o diferente. Né? Se você e aí tem um negócio que eu achei interessantíssimo, falando que nesses chats de namoro, de encontros, sei lá, o algoritmo junta pessoas parecidas, enquanto que justamente a experiência amorosa deveria ser a partir das diferenças. E que, então, é interessante como até os encontros, nessa nova era, são diferentes dos encontros como era antigamente, né? Que você ia num lugar, encontrava a pessoa, tinha curiosidade e tal. Agora, antes já feito uma pesquisa para ver se dá o match, né? Então, como que nós estamos sendo controlados, pensando que estamos em liberdade? Eu botei no chat privado
para você postar, porque não tem aqui um outro recurso, né? De uma maneira, você falou em Narciso, né? Esses personagens alinhados com a mitologia, muito interessante, né? Um ensimesmamento. Na verdade, essa visada dele, ela é simples e de um problema complexo, ou seja, esse ensimesmamento é justamente o que faz essa agonia do Eros, é a agonia do impulso ao dar-se com o outro, ao buscar o outro. É isso que agoniza para ele, né? Então, olha aqui, como a gente falou da tela do Narciso, lembra? Que eu falei para o Han, esses aparelhos eles simbolizam muito essa era, porque as pessoas estão fixadas, elas não olham em volta. Essa é a significação perfeita da agonia do Eros. Eros no sentido do quê? De você se relacionar, de você lidar com o diferente, de você lidar com o atrito. O atrito é o quê? É você poder suportar aquilo que não é exatamente como você, que você tem que dar uma pausa para você admitir, para você convive numa escola, num lugar, de uma pessoa que às vezes não é 100% aquilo que você está em acordo, mas a vida é isso, a vida, né, ela se compõe de diferenças e tal. Então, a agonia do Eros é a agonia dessa capacidade humana de suportar diferenças e de buscar o que é o não eu, o outro. Foi isso que eu botei aqui, ó, para vocês aqui. O Han diz que a gente vive numa época, esse livro, né, em que o Eros, né, esse deus do amor, né, que nasce o Eros, ele nasce da pobreza e do recurso, né, pênia e poros, né, lindo, a Diotima conta isso pela boca de Sócrates do banquete de Platão, o nascimento de Eros, ou seja, Eros é o quê? Eros, ela fala a aproximação do Sócrates, né, com essa figura. Eros é o quê? Eros é o deus que ele está ora cheio e ora vazio. Na hora do vazio é a hora que ele vai buscar. Ele está esvaziado, ele precisa do outro. Ele não está repleto de si. Por isso que o Eros ele tem esses pais, né? Pai e mãe, um recurso, o outro é a pobreza no sentido da carência, de que você tem que preencher, tem que buscar, preencher nesse sentido, né? Então, eu acho que o que ele aponta, literalmente, é isso aí, ó. Esse impulso da gente sair de si mesmo, a gente não vê mais o outro, e aí, consequentemente, não se preocupa também com o outro. Aí tem isso de encontrar o outro, isso aí está morrendo. A sociedade de hoje ela vai estimular o quê? Eu. Desempenho. Você pode, né? Você é o melhor. Imagina se 10 bilhões de pessoas foram convencidas de que elas podem ser o melhor. Não, entendeu? Claro, vai dar confusão. Bilhões vão cair do barco, né? Porque assim, não cabe no barco de ser o melhor, você entende? É um sarrafo por demais alto no imaginário do humano, né? Ser o melhor, tá entendendo? Inclusive, eu acho que isso é uma visão minha, tá, gente? É uma coisa até meio sufocante, né? Você ficar com essa coisa andando com você, diz que tem que ser o melhor. Por que você não pode ser você? Entendeu? E aí você vê o que acontece sendo você, entendeu? De vez em quando você pode ser até o melhor, que nem diz a Clarice Lispector, né? O bobo, ele é o melhor sem competir. E aí e o esperto tenta ser o melhor e não consegue. O bobo é aquele que está na vida, né? Ela tem um texto lindo que fala do bobo, que é mais ou menos isso. Eu sou um bobo, tá, gente? Então, voltando, a gente não tem que estar aí para esse tipo de coisa. Então, acho que é isso aí que é o lance. A sociedade atual, ela vai o quê? Ela vai valorizar, estimular eu. Esse narcisismo, né? Esse ensimesmamento. Desempenho. Você é o que você produz. Você produz muito? Você desempenha alta performance? Você performa? Então você é, senão você não é. E aí vem autoexposição. Claro, as grandes big techs hoje que ganham muito dinheiro, né, com os dados, com as informações a nosso respeito, elas querem mais que todo mundo não pare de falar. Primeiro porque é ruído, né? Quando todo mundo fala, ninguém se escuta. Você vai, né, para as tocas. E depois que dá essa impressão equivocada, e que isso é um perigo, a gente sabe, já deveria saber, de que transparência é sinônimo de verdade. Ou seja, que você vê tudo. Né? Tá tudo na internet, a gente vê tudo. Né? Quando nós mesmos, para passar de novo a palavra para as queridas, somos seres que não podemos ver tudo. A gente não vê os nossos intestinos, a gente não vê os nossos nervos, o nosso sangue. A gente não suportaria
enxergar, entendeu? Essa coisa de ver tudo, essas coisas vão sendo incutidas na cabeça das pessoas e acaba transformando o modo de vida, né? Um modo de ser que é esse modo aí, a agonia do Eros, essa é a minha visão. Essa agonia do Eros é isso aí. O ser humano está indo para o saco com isso também, né? E tem um finalzinho aqui que não coube tudo no banner, né? E quando tudo vira espelho, o outro desaparece. Não é isso? Exatamente. E se o outro desaparece, quem é que desaparece junto, na verdade? Nós mesmos. A gente não dá conta de ser espelho, gente. Isso é uma loucura que é estimulada, claro, mas isso é loucura braba. É o próprio aprisionamento da loucura. É um Narciso. Como é que termina o Narciso no mito? Né? Morto. Por isso que eu sempre digo, Narciso nasceu morto. Parado, congelado, né? No reflexo. É o ser do reflexo. Entendeu? Não, por e isso que ele tem agora esse transtorno de personalidade narcisista. Isso agora virou uma coisa do DSM. E é interessante complexo. Que o Narciso não se dá conta de que é ele mesmo a quem ele vê, né? Eu acho que as pessoas estão vivendo também uma desconexão entre a máscara, né? A persona que todos nós temos em cada lugar que a gente vai, né? A gente tem... Você vai dar aula, você tem uma persona, você vai estar na sua casa com a sua família, é outra, você tá, entendeu? Existem diferenças, né? Mas as pessoas acabam não entendendo que isso também é uma construção que se dá nas relações sociais. E muitas vezes essa máscara que é criada na virtualidade, né, nas redes sociais, se torna a verdade dessa pessoa, né? E aí essa pessoa desaparece dela, não é isso? Sim. É o que o Guattari diz, que se você botar máscara, não deixa que ela lhe colhe a pele, porque aí você não consegue mais tirar. Né? E essa questão do narcisismo, ele é muito importante, porque esse transtorno de personalidade narcisista que virou até um diagnóstico, né, Lúcio? E que tem um monte de gente falando sobre isso, então a pessoa não tem empatia, a pessoa é o máximo, só ela pode ser tudo de bom e tal, e ali ela corre atrás dos likes, né, no celular, no smartphone, e tudo isso vai alimentando, né, essa vida totalmente virtual, né, como se fosse real. Por isso que a gente entra por esse problema que, como ele fala, o Guattari eles falam capitalismo e esquizofrenia, e como o Bill Churran também fala de vários sintomas que aparecem nessa nova maneira de estar sobre o planeta, né? Todos esses equipamentos, é bem importante, inclusive por causa dessa geração, né? Porque o negócio mudou mesmo 2000, então a gente está em 2025, essa garotada toda aí que está com essa idade nasceu nisso. A gente ainda pode ver a diferença, que a gente viveu uma época diferente, igual o Bill Churran viu, eu também vi. Mudou tudo, gente, não mudou tudo? Sim, sim. Então, essa experiência de vida que a Mônica está falando, ela é determinante para essas novas gerações. Elas realmente não têm a experiência física mesmo. Tem gente que só se relaciona virtualmente, inclusive sexualmente. Sim. É virtual. Eu fiquei impressionada. Agora, nos últimos encontros, os meninos estavam falando aqui que tem já uns colegas deles que não querem mais se relacionar com gente. Sim. Não querem. Tem tudo 20 e poucos anos, não é isso? 20 e poucos anos, exatamente. O meu afilhado tem 22. A garotada que vem toda aqui é nessa faixa. Entende? E muda mesmo, mudou muito, né, o Lúcio? Valéria também deve ter sentido, você não percebe como é que os relacionamentos mudaram? E como também, com a pandemia, que se agravou o isolamento e o uso absurdo do smartphone, disso aí, houve um agudizamento disso. Porque nós tivemos a pandemia,
que otimizou isso. Sim. Foi igual um acelerador. E muita gente não voltou. Todo mundo pensou assim, que bom, agora eu vou fazer home office. Aí passou a trabalhar 24 horas por dia em casa. Então, a casa virou casa, escritório, madrugada, entendeu? Quer dizer, é uma questão até da gente pensar o que aconteceu com o tempo, gente. Eu sigo uma moça muito engraçada no YouTube e ela tem um escritório, ela faz personagens de um escritório, só que ela faz todos os personagens, né? E aí tem deu um problema e Vocês estão me ouvindo ou travou? Sim. Estão me ouvindo, né? Travou, mas vocês estão me ouvindo. Então, tem um determinado problema lá e o funcionário casou, está no dia do casamento. E ela quer que entre em contato com ele para que ele atrase o casamento para resolver o problema de trabalho. Vocês estão me ouvindo, gente? Não, estou te ouvindo. Não, porque como eu tinha saído, já botou uma daquelas dos filmezinhos que o Lúcio produziu? Sim, só que o Lúcio mandou essa frase aqui, queria que o Lúcio comentasse, né? Todo mundo precisa estar bem, produtivo, sorrindo, entregando mais. Isso elimina a negatividade, o vazio, o silêncio, a espera e a profundidade. Quer dizer, as pessoas não sabem lidar com dor, com problemas, com algum nível de sofrimento, que é, na verdade, parte integrante da vida, né? Não existe vida sem sofrimento. De todos nós, né? Inclusive a representação. E aí entra em alguns problemas que muitas pessoas cada vez mais apresentam. Você vê o que é o sono, né? A gente olha a pessoa dormindo. Observa a pessoa dormindo. Nós mesmos, a gente não se observa dormindo, normalmente, né? Então, o que é o sono? O sono faz essa representação perfeita disso, né? Você fecha as cortinas, né? Você tampa, né? Você se enclausura ali, apaga, confia que vai acordar, senão você fica com um abajur aceso, né? Não dorme, de ansiedade, se não confiar que vai acordar, e fica quietinho e tal. É um vazio, é um silêncio, né? A gente precisa desse recolhimento para repor as energias. Eu tenho a nítida impressão, porque o Byung-Chul Han, eu estou falando da questão da interlocução filosófica que ele faz, né? E ele dialoga muito com Nietzsche, principalmente, com alguns trechos em que Nietzsche apontava essa tendência humana a se recusar a recusar a própria natureza humana, né? Falha, propensa a erros, né? Propensa a limitações. A gente tem a dificuldade que é insolúvel, que é de dar resposta a tudo. O ser humano não tem condição de dar resposta a tudo, porque ele é limitado, ele vai morrer, ele tem um aparelho sensorial, muitas vezes fica comprometido por alguma questão, e mesmo quando está comprometido e tal, e o sono ele mostra isso, né? Então, para fechar, essa frase, né, que todo mundo precisa estar bem, produtivo, sorrindo, é a própria frase que a gente vê representada em algumas críticas a essa era. Não é a tecnologia, eu repito, gente, não é uma crítica moral à tecnologia. Eu insisto muito nisso, eu vejo muita gente fazendo crítica moral à IA, por exemplo. A IA é um instrumento. Eu acho que ela causa pânico, principalmente quanto mais leigo, mais ignorante a pessoa é em relação à computação, mais ela tende a criar um fantasma e tal. Essas técnicas elas vão surgindo, né? E quem vai se apropriar delas, se é explorador, vai usar isso para explorar. Esse é o grande lance. Senão, repito, teria que barrar a máquina a vapor, e a gente sabe que isso é uma bobeira, né? Então, essa frase, eu vou botar aqui, eu coloquei para você, né? Todo mundo está bem produtivo, sorrindo, entregando mais. A gente vê nessa tendência de que algumas pessoas têm, ela não gosta, o que ela faz na internet? Quando uma pessoa não gosta, ela bloqueia. Ela né, é simples. Aquilo que é áspero, que te incomoda, você elimina, você bloqueia. E, talvez há um tempo atrás, não se trata de um saudosismo, antigamente é que era bom, não é isso. Né? É modo de ser. Não se podia fazer isso. Né? Às vezes você está numa situação, você não gosta, é isso aí, a vida é isso aí, tu vai ter que lidar com o atrito, com a diferença, né?
e tal, e fazer daquilo ali é parte da vida. Dali, inclusive, você constrói relações, né? Dali você faz, inclusive, dá saltos como pessoa, de aprendizado, trocas, ou até se rever. E agora, com esse mundo, a Mônica apontou bem pós-pandemia, né, a partir da pandemia, eu acho que teve uma armadilha aí, né? Na verdade, é o que eu sempre insisto, vocês sabem disso, eu já falei isso com vocês. Debruçou-se pouco, teve pouco tempo para se compreender os efeitos desse mundo nas mentes. Você vê o exemplo, a proibição em sala de aula dos celulares, porque o jovem já não consegue mais. Olha que ponto chegou. Eu não estou dizendo que tá bom o negócio, mas a lei tem que entrar. E você, na verdade, tem 1000 problemas aí, que tem mãe de aluno que vai na escola botar o dedo na cara com advogado. Você não pode, o celular é meu, eu comprei, não pode proibir. Você vai fazer o quê? A lei diz o quê? Vai prender o aluno? Você está entendendo? Eu estou radicalizando aqui assim. Mas parece que está dando problema mesmo, né? Mas é claro que está dando problema. Porque o correto seria o quê? O entendimento, a compreensão, você afasta a ignorância sobre o problema, e aí você cria todas medidas profiláticas, pedagógicas, educativas e tal. E não teve isso. Vocês querem um exemplo concreto? Que eu já apresentei no 247 aqui. Em 2014... Foi 14, quando na antiga Birmânia, no Mianmar, que é a antiga Birmânia, que é um país que estava ditadura militar e tal, todo atrasado, tudo não pode lá, celular não existia, o Facebook aparece lá, de repente, né? De repente, olha, vocês vão estar rede, vão ter plataforma, quem não tem isso aqui não é gente e tal. E eles, vendo aquilo, começam a ter programas para eles terem celulares, para ter algum acesso e tal, e eles começam a ser vítimas, digamos assim, do que a gente entende já há muito tempo como fake news. Tem um monge pirado lá, budista, chamado Viratu, que começou a inventar que as budistas estavam sendo estupradas por muçulmanos, criou quase uma guerra civil. Por quê? É como você lançar ao mar um bando de pessoas que não sabe nadar, nada cachorrinho, com onda de 1 metro. Mas a pessoa vai morrer afogada? Não, mas não é a mesma coisa. Não houve um preparo. Então, eu acho que hoje a gente está vendo, está assistindo, está vivendo, a humanidade tem esses problemas. Por isso, só para fechar, eu ouvi outro dia, não estou lembrado de onde, eu acho um equívoco. Toda hora havia comemorações dessas batalhas que existem entre as autodeclaradas esquerda e a extrema-direita, principalmente, né? Eu acho que é uma guerra longa, um jogo de poder, como teve agora o Trump pressionando o Lula, o Brasil, na verdade, né? Mas o Lula como estadista que está à frente com aquelas taxações, e alguns interpretam isso como uma vitória sobre a dinâmica das redes, que eu acho um erro crasso. É quase como botar numa questão moral, como a palavra, a comunicação, a linguagem venceu, e não é isso. São jogos de poder. Tem que ter muito cuidado, porque você tira toda a visão de uma infraestrutura que tem da comunicação em rede, que é bem complexa. Tem financiamentos, tem ataques, né? Tem os algoritmos, tá entendendo? Então, eu acho que bom. Eu acho que já falei, até respondi mais até do que você fez a colocação. Não, mas foi muito bom o que você colocou. Eu acho super importante. E tanto que a gente teve aí a presença muito bonita aí desse seu gatinho atrás de você aí. O pessoal vai gostar. Eu queria... Você quer colocar o vídeo? Posso colocar o vídeo que você separou? É melhor explicar o que é primeiro, né? Explica. O que acontece, gente? O Portal Fio do Tempo, eu tenho muitas lives, tenho séries de estudo sobre o Byung-Chul Han, sobre o diálogo do meu livro Arquitetura do Caos, Guerra Híbrida, Operação Psicológica e Manipulação Digital, com o Reagindo da Máquina do Caos, do Max Fischer. Então, são muitos e muitos vídeos longos. Para variar um pouco, eu tive um tempo, né, que eu peguei usando computação gráfica de IA, eu tenho plataforma para isso, dá um trabalho cão, né? Então eu monto pequenos vídeos que eu chamo de pílulas filosóficas. Eu roteirizo, eu crio imagem, pego o pensamento da pessoa tal e eu mando ali um recado. Isso pega o público, né, que se interessa, que são coisas trabalhadas mesmo, até para ver as séries maiores, né? E aí eu fiz de Byung-Chul Han, fiz de Marx, fiz de Hegel, né? Clarice Lispector, o Derrida. Então tem uma série de temas interessantes
né, puxando, né, e levantando uma bandeira da filosofia também, né? A filosofia ela deve estar encarregada de transformar o mundo, né? Ao invés de simplesmente interpretá-lo, né? Participar da ação de trabalhar para modificar esse mundo que a gente vive. E aí é a partir daí que eu criei essas peças, né? E eu consigo fazer algumas quando eu tenho tempo. Dá trabalho, viu, gente? Então, vou colocar aqui para a gente poder ver, tá? Porque tá muito bom. O Lúcio pode trabalhar como criador. Eu já dei aula, né, no curso. Eu implementei o curso de criação de personagens para videogame na FATEC, da psicologia. Ai, eu criei esse curso. Eu mexo com computação há muito tempo, mexo com isso, quadrinhos, né? Gosto, inclusive. Vou colocar aqui, então, o vídeo, alguns vídeos para a gente ver. Vai lá, Lúcio. Deixa eu ligar ele aqui. Vou ligar, então, o som dele, tá, galera? Tá. Vamos lá. O que aconteceu com a democracia na era digital? Ela degenerou em infocracia. Infocracia é um regime de dominação que nos dá a sensação de liberdade, em vez de impor o controle. O sujeito da informação acredita ser autêntico e criativo, mas se submete voluntariamente. A informação não é conhecimento, assim como a transparência não é verdade. A abundância de dados não esclarece, confunde. O verdadeiro poder não se mostra. Ele se esconde no invisível da máquina. E o pior é que nós o carregamos no bolso, pois o smartphone é o nosso aparato de submissão moderno. Assim, a prisão digital é transparente e a comunicação virou o próprio cárcere. Falar muito é o novo gesto de obediência. Isso. O recado aí é dado, né? O roteiro todo, o RAM pensa exatamente isso. Aí eu uso algumas palavras que são minhas, né? Máquina, e a máquina algorítmica, tá? É nesse sentido, é a máquina que ela perfiliza, né? Ela vai captar as inclinações das pessoas e tal, e é isso aí que ele pensa, é isso aí que ele trabalha realmente quando ele vai falar da psicopolítica como técnicas de controle da mente, usando alta tecnologia digital, né? Basicamente. Então tem vários videozinhos desses que eu faço lá. Né? Mas Mônica, não sei se você quer falar alguma coisa que eu estou falando sem parar aqui. Não, eu estou querendo falar um pouquinho do Guattari aqui, pode? Um pedacinho do Revolução Molecular. Então, acho que cai bem nisso que a gente está falando, né? A obtenção desse resultado repousa sobre o desenvolvimento de um antagonismo reforçado entre um ideal imaginário que inculcamos nos indivíduos por sugestão coletiva e uma realidade totalmente outra que os espera na esquina. A sugestão audiovisual, os meios de comunicação de massa, fazem milagres. Obtém-se, assim, uma valorização fervorosa de um mundo imaginário, maternal e familiar, entrecortado por valores pretensamente viris que tendem à negação e ao rebaixamento do sexo feminino e, ainda por cima, à promoção de um ideal de amor mítico, uma mágica do conforto e da saúde que mascara uma negação da finitude e da morte. No final das contas, todo um sistema de demanda que perpetua a dependência inconsciente em relação ao sistema de produção. É a técnica do interestment, que é justamente isso que a gente está falando, que a própria pessoa se interessa, ela consente, ela diz, quero isso, quero aquilo. Está lá no Revolução Molecular, tá? Não, o Guattari é sempre muito... anos, décadas antes, ele já vislumbrava todo esse esquema de dominação, né? Só o rizoma, né? A imagem do rizoma deles... É genial essa imagem do rizoma, é genial. Mas pegando aí esse vídeo também que o Lúcio trouxe, e o que a Mônica acabou de falar, quer dizer, é uma entrega, é uma submissão voluntária a esse aparelho aqui. Eu já tive... Como fala quando a gente... Como é que fala, gente? Esqueci o nome. Quando você é usuário de droga e para de usar droga. Como é que chama?
Abstinência. Você tá mutada. Lembra quando teve o problema da luz, que ficamos sem luz, entendeu? O meu celular ficou sem bateria. Eu fiquei com abstinência, gente. Eu me sinto Robocop. O celular é parte do meu braço. Não, mas eu, morando aqui onde eu moro, se eu fosse ter abstinência, querida, eu vivia abstinência. Porque essa luz ter voltado é um milagre. Porque, às vezes, é 2, 3 dias sem luz. Isso aqui são as contradições, né, Valéria? Imagina, nesse mundo, eu morar num lugar que eu fico sem luz incomunicável. Olha que situação. A abstinência, aí eu estava pensando aqui, não só, tá bom, gente? Que aí se a gente usar a abstinência no sentido da droga medicamentosa também, mas a gente pode ligar a abstinência também a uma supressão incômoda, né, do prazer imediato, né? Ou seja, vamos pegar da sala de aula, que a gente usou o exemplo, né? Os alunos, eu tenho vários alunos assim, dou aula para ensino médio também, e aí imagina, eu falando algumas coisas teóricas da filosofia, estavam achando um saco, ainda mais no mundo de hoje, né? Que a pessoa, qual é o recurso? Eu vou tomar um remedinho, né? Qual é o remedinho? Eu vou ver um vídeo maneiro que vai... A dopamina. Uma dopaminazinha de leve e tal. E isso todo mundo, cara. No metrô, aí teve uma colega outro dia que falou assim, não, Lúcio, é igual, antigamente a pessoa lia jornal. Eu falei, meu anjo, olha só, o jornal tem início, meio e fim para ler. Isso aqui é looping. Isso aqui é looping, não é igual, não. A tela é outra parada, você está entendendo? É muito diferente. Né? A materialidade, né? Não é, gente? A materialidade de um jornal, né? Aquela coisa do papel, inclusive do livro, não é a mesma coisa. Mas não é mesmo. Não, a gente tem que entender que é uma revolução. Do mesmo jeito que teve a Revolução Industrial, teve essa revolução. Uma revolução. Começou uma outra coisa totalmente diferente, que não tem nada a ver com como é que era antigamente. É só analisar a virada 90, 2000 para cá. Pronto. E talvez a gente ainda tenha mais coisas acontecendo. Agora, é muito importante a coisa da psicopolítica, né, Lúcio? Porque nós, então, aqui, Valéria, a questão da desinformação, que não é a falta de informação, informação falsa, errada, diferente e tal, e a fake news, olha o que ela faz, olha o estrago que ela faz. E a gente também deveria analisar mais profundamente o que tudo isso tem a ver com esse avanço também da extrema-direita. Porque quando a gente tinha aquela época lá de Foucault, Deleuze, Guattari e tal, era extrema-esquerda se mexendo, socialismo, não era isso que era daquela época? Então, houve uma virada, e eu queria muito que a gente pudesse conectar esse avanço, retorno de fascismo, retorno de nazismo, avanço da extrema-direita, o que isso tem a ver com esse tipo de bombardeamento da população por essas informações? Porque há de ter uma seleção, entende? Que não é possível. É isso aqui a gente tem que entender muito, porque essa programação de massa, audiovisual de massa, isso é um troço que tem efeitos, pode ter efeitos, que já está tendo efeitos catastróficos, não? Sim. O Lúcio, você não quer colocar o vídeo da Clarice Lispector? O da Clarice me deu o trabalho do cão, porque eu peguei o ensaio sobre a surdez, deixa eu botar aqui no início, um texto, né? E ela fala algumas coisas que vão muito de encontro ao que o Byung-Chul Han trabalha. Eu não estou falando que ela pega do Byung-Chul Han, não, tá, gente? Eu não faço simplificação, não. São pessoas que têm profundidade, sensíveis e tal, e elas têm as sacações, até com algumas diferenças temporais, muito embora haja até uma razoável proximidade, uma coisa de uns 15 anos de diferença entre os dois. A Clarice foi embora cedo, né? Essa ideia de que o smartphone, né, ele é um símbolo, para mim, pelo menos, o Byung-Chul Han fala isso, ele é um símbolo perfeito dessa nova forma de dominação, que é uma forma usando o alinhamento da psicologia com a cibernética, né? Ou seja, ninguém
te obriga a usar e todo mundo usa viciado. Ninguém te vigia, ninguém põe arma, mas você é vigiado. Ninguém te manda trabalhar o tempo todo, mas você não sai dali. Leva até para tomar banho. Né? Ou seja, é, na verdade, um agente de vigilância de si mesmo. Por quê? Porque a gente entrega dados, expõe as vidas, registra deslocamento, batimento cardíaco, compartilha emoção, trabalha e se entretém no mesmo dispositivo que capta tudo. E a Clarice, nesse roteiro que eu fiz, isso aí também é pílula, tá, gente? Isso aí não é é um minuto e pouco, não são pílulas filosóficas. Eu até botei na imagem, essa é a imagem da Clarice nova, com 30 e poucos anos, né? É bem a imagem dela, tá assim, parecidíssima. E o Han, indefectível, né? Põe para rodar, então, deixa eu colocar aqui para vocês verem qual foi a proximidade que eu fiz, tá? Posso ligar? Pode sim. Às vezes me vejo nas ruas com olhos de ver, e o que vejo é uma multidão cansada. As pessoas se olham, mas não se veem. Os elevadores são como celas, onde a gente se suporta em silêncio. Nos bares, lugares, nos metrôs, todos os olhos fixados nas telas luminosas do Lago de Narciso. O tempo ficou transparente e a sociedade ficou presa dentro dele. Há uma multidão que se move em círculos, e ninguém sabe onde começa o movimento. Tudo é uma transparência que cansa. Vivemos cegos de tanta claridade. Afinal, o excesso de luz também cega. E talvez o ruído tenha sido a única forma que encontraram para não ouvir o vazio. É muito alinhado, é muito legal. Muito Fantástico. legal. Eu pensando da Clarice, né? Genial ela. Já citei a segunda vez o texto sobre os bobos, né? Eu fiz essa aproximação, achei que ficava legal e realmente ficou, né? Muito bom. Ela, E né? vai botar o Marx aí? Quer que bote Carlinhos. o Marx gerou polêmica. Ou aquele outro Bill Churran que você pôs também pra gente. Dopamina? Mostrou 2, né? Eu não sei quanto tempo a gente tem, Mônica, que o meu cronômetro está com problema. 57 Temos 3 minutos ainda. Então dá para pôr mais um vídeo que eu acho muito legal. Amei esse da Clarice, viu? Amei. Dopamina, né? Deixa eu botar aqui a dopamina, então. Amei também, muito bonito. Gente, dá um trabalho do cão, tá? A voz é da minha esposa, modulada no motor Panda, como a voz do Han é a minha. Então, assim, tem gente que deve fantasiar, eu vou pedir pro Google Gemini, faz aí, vocês estão ferrados, isso aí demora. Dá um trabalho do cão e tem que saber fazer algumas coisas realmente. Isso aqui é o da dopaminação também, né? Deixa eu colocar no início. Esse cenário todo e tal. Vamos lá, posso ligar ele? Pode. Isso aí é o que a gente falou, também uma pílula filosófica, falando sobre a questão da dopamina, né? Eu coloco o RAM para falar, é a minha voz modulada, claro, né? Vamos lá. Essa era digital aboliu o atrito. Hoje tudo deve deslizar. Rostos, palavras, corpos. A falta de resistência é uma nova forma de dominação. O mundo se torna liso, tal como uma tela sensível ao toque. Nenhuma oposição, apenas o deslizamento suave dos dedos, na busca de uma nova dose de entretenimento. É a suavidade que não cura, dopa, anestesia. Essa compulsão por prazer constante é a forma contemporânea da dor. Isso. Entendeu? Maravilhoso. Muito obrigada, hein, Lúcio? Sensacional. Legal. Parabéns. E isso traz para a galera ver os estudos pesados, que lá tem live. Eu tenho uma série do Bill Churran, cada vídeo 1 hora e pouco, eu analisando os livros, os capítulos. Maravilhosas análises. Parabéns. Eu assisti tudo. Né? E o pessoal tem gostado. Eu sempre falo com meus alunos e tal, pacientes, gostam e entram no portal. É muito criterioso. Não vamos finalizar com o Carlinhos, não, Valéria? Podemos. Você tinha colocado um mais texto aqui, mas acho que não vai dar tempo, Lúcio. Vamos fazer o Carlinhos, o tio Carlinhos, como diz a Rita Fonante. Põe aí o tio Carlinhos, só para a gente... o Marx? É.
Então vamos lá, vamos de Marx. Aí a gente finaliza com ele. Pode substituir a crítica nas armas. Peraí, só um pouquinho, só um pouquinho. Volta aí, que eu acho que eu não tinha entrado ainda. Vai. É evidente que a arma da crítica não pode substituir a crítica das armas. Assim como é fato que os filósofos só interpretaram o mundo de várias formas, quando o que importa é transformá-lo. Afinal, a filosofia é também atividade inseparável da vida prática. A filosofia desligada da realidade não passa de exercício estéril diante da vida. É apenas na classe trabalhadora que a filosofia encontra suas armas materiais, assim como a classe trabalhadora encontra na filosofia suas armas espirituais. É isso. Maravilha. Marx. Muito bom, maravilha, maravilha. Minha voz também é isso. Sua certo. voz de Marx está muito bonita. Tá. Tem vozeirão. Me lembrou o que é filosofia, do Deleuze e Guattari, que também tem que questiona essa coisa, né, dos conceitos, de como se usa a filosofia. Muito bonito, muito bom mesmo. Gente, muito bom. Pessoal, vocês têm que entrar no portal Fio do Tempo, tá? Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Entrem lá, vejam esses vídeos primorosos aí. Compartilhem, deixem o like lá também, se inscreva no canal do Lúcio. E também dê like neste vídeo aqui, que está maravilhoso. Compartilha, deixa aí mensagem para a gente, que a gente vai estar numa pequena pausa, mas a gente olha, né, Mônica? Eu e você sempre olhando. Nossa, toda vez que tiver o programa, eu estou lá no chat. Exatamente. E aí, Lúcio, considerações finais aí? Nada, é só agradecer o convite. Chamar, eu estou aí na área com vocês, tá? Uma alegria. Obrigada, Luiz. A gente ficou de fazer uma live juntos, os três, hein? Que nós não fizemos. Foi, estamos devendo ao Lúcio, Valéria. Vamos fazer isso, vamos fazer para se programar para fazer mais. Tá bom? Muito bem, gente. Muito obrigada. Todo mundo que ficou até aqui, deixa seu like, compartilha, deixa a mensagem. Um beijo para todo mundo e nos vemos até o próximo Revolução Molecular. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Mônica. Tchau, tchau, Lúcia. Tchau, tchau.